Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, a sua lição da Escola Sabatina em áudio que virou vídeo aqui no YouTube. Bem, continuamos nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Estamos na nossa 12ª semana de estudo, ok? Se você está acompanhando este vídeo na data correta do lançamento, estamos vendo ele no dia 12 de setembro, ok? Se você não está vendo a data, tudo bem. Se você está começando por hoje, por favor, está numa playlist este vídeo, que começa no sábado à tarde como estudo, ok? O tema dessa semana, portanto, é o ministério urbano no tempo do fim. E nós temos um verso temático da semana que fala sobre as cidades e nosso comportamento em relação a elas. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, ok? Isso está em Jeremias 29, verso 7. À medida que Cristo ia percorrendo Jerusalém, Cafarnaum e outras cidades de sua época, os doentes, os deficientes, os pobres se aglomeravam em torno daquele que curava. Seu coração se compadecia da humanidade sofredora. Na cidade, há mais de tudo, mais pessoas, mais edifícios, mais trânsito e mais problemas. Isso apresenta um verdadeiro desafio para as igrejas. O que proclamam o Evangelho e não podem simplesmente ignorar as imensas necessidades humanas que cercam e se concentrar apenas na mensagem, porque fazer isso tira a credibilidade da própria mensagem. Se nossos atos não demonstrarem compaixão, graça e esperança das quais falamos, então aquilo que falamos não terá nenhum poder nem validade. Será ouvido simplesmente como mais alguma das vozes que competem pelos ouvidos das massas, certo? Bem, pessoal, agora a gente vai fazer uma série de leituras, e o tema dessas leituras é que mensagem existem nessas passagens para nós, ok? Então eu vou pegar aqui a minha Bíblia e eu vou tentar abrir junto com vocês, se puder me acompanhe, tá? Eu não sou muito rápido nisso. Vamos começar com Êxodo, ok? Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 23 a 25, ok? Então vamos lá. Verso 23. Decorridos muitos dias... Falta de responsabilidade, pessoas. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa dela, clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Certo? Então aqui você também tem uma questão do povo de Deus escravo ali, também acaba se afastando, depois eles já vêm se voltar a Deus novamente para ter ali essa possibilidade de salvação. Eles pedem em Deus, então falem, já que vocês querem minha ajuda. Então, que mensagem há para nós, né? Então, que as pessoas, nos momentos de dificuldade ali, podem pedir. E se existem promessas feitas a Abraão, que é um dos grandes pais de quase todos, da humanidade, né? Você tem ali que, portanto, as promessas feitas têm que ser cumpridas e que as pessoas que clamam, Deus atenta para as suas necessidades. E nós vamos agora para Salmos 12. Então, Salmo capítulo 12 agora. Desculpa, a gente pulou. A gente volta para Êxodo mais tarde. Salmos 12, verso 5. Tinha mais uma passagem de Êxodo para ler. Salmos 12, 5 diz: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Certo? Então, o Senhor age contra a opressão aos pobres e os gemidos daqueles que precisam. Temos uma função para a qual Deus se importa. Então, Deus se importa com aqueles que necessitam dele, certo? Portanto, muitas vezes com aqueles que também o precisam ou pedem, certo? Sua presença. Eu pulei Êxodo, capítulo 6, verso 5. Então, Êxodo, capítulo 6, verso 5, diz também o seguinte: Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então, isso aqui era a repetição, mais tarde no texto, sobre aquele primeiro tema. E agora a gente tem que ver Romanos, então agora a gente vai para o Novo Testamento. Então vamos para Romanos capítulo 8. Então Romanos capítulo 8, verso 22, certo? Romanos capítulo 8, verso 22, diz o seguinte: Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, certo? Então, que todos sofremos, que toda a criação sofre. Temos essa mensagem para saber que, então, teoricamente, todos somos sofredores. Então,
baseando no que Deus se importa com todos que sofrem, que gemem, blá blá. Então você tem que Deus se importa com toda a humanidade, toda a criação, né? Mais importante até do que só a humanidade. E agora a gente tem para finalizar o texto aqui, Jó 24, vamos chegar no 24, verso 12. Então assim que eu chegar no 24, verso 12. Aqui. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isso por anormal. Certo? Então primeiro aqui, a gente começou ao contrário, né? Parece. Porque a gente começou falando que Deus lembra das suas alianças, Deus se preocupa com aqueles que sofrem, Deus se preocupa com os pobres, Deus se preocupa com aqueles que são injustos, que precisam ser resolver essa situação, né? Porque uma pessoa injusta precisa ser punida. E depois a gente tem aqui que terminando os últimos textos dizendo que o clamor é uma coisa normal, que desde sempre, até o fim dos tempos, a humanidade, toda a criação sofre. Então a gente tem algumas coisas assim. Primeiro, Deus se preocupa com aqueles que sofrem. Ok, então sofrer é uma coisa que preocupa a Deus. Aqueles que clamam a Deus e sofrem, Deus se preocupa com eles e atenta para a sua situação. Ok, depois você tem a história de que todos sofrem. Depois você tem que toda a criação sofre. Então, da onde vem esse sofrimento? O que é esse sofrimento, né, para o qual Deus atenta? É o pecado. Então, o pecado entrou no mundo, o pecado gerou sofrimento, gerou os problemas, deturpou toda a criação, e a criação vem desde sempre, vai ser deturpada até o fim dos tempos, até você chegar ali em Apocalipse, certo? Onde fala como vai ser o fim dos tempos. Então, você tem esse sistema todo sendo construído na ideia aqui da questão. Então, é o pecado que é o problema, que vai até o fim dos tempos. Não é anormal que todos sintam esse problema, porque é questão do pecado, estamos vivendo nesse mundo. Se você lê um pouco a Bíblia, faz tudo, você já sabe um pouco do porquê de tudo isso. E então a gente tem aí essa questão de que Deus se importa com os pecadores. Então Deus se importa com aqueles que sofrem por causa do pecado, entendeu? É aqueles que clamam a Deus, certo? Nada disso seria possível de ser deduzido se você não entender literalmente aquilo que está escrito lá no livro de Gênesis, ok? Então, quando você escutar que o livro de Gênesis pode não ser literal, se preocupe com quem fala isso. Olhe para essa pessoa que fala isso. Nosso mundo é um lugar de dor. Ele geme sobre o peso e o sofrimento do pecado. Não importa quem sejamos, nenhum de nós escapa dessa realidade. Essa dor nos oferece poderosas oportunidades de testemunhar, mas também precisamos ter cuidado com isso. No que diz respeito à maneira pela qual a igreja é vista por seus vizinhos, em termos à disposição de ser útil, amigável e gentil para com as pessoas, é importante entender a diferença entre eventos comunitários e um serviço contínuo que atenda às necessidades. Há uma diferença na mente da comunidade entre uma igreja que distribui alimentos para famílias uma vez por ano, no período de festa de uma determinada igreja adventista, que tem por projeto missionário em alguma grande cidade. O que essa igreja faz? Ela se reúne num centro comunitário que funciona diariamente. As pessoas podem ir ali qualquer dia, pela manhã, obter um desejo quente. Essa igreja nem é tão grande, tem apenas 75 membros. Mas eles estão totalmente comprometidos em atender às necessidades dos seus vizinhos numa área urbana. Essa é uma grande obra, mas ela exige dedicação e o sentimento de compromisso de ajudar os necessitados. Imagine o impacto causado nas comunidades vizinhas às nossas igrejas se estivéssemos fazendo algo para ajudar a responder aos gemidos que certamente estão subindo dos que moram à vizinhança, certo? Então, tantos talvez perto de você estejam sofrendo, precisando de ajuda e talvez pedindo isso a Deus ou pedindo para alguém sem nem saber a quem pedir, e a igreja poderia desempenhar essa tarefa com amor, né, com cortesia, porque nós teremos que nos importar com os outros também, ok? Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Estamos aqui terminando, né, esse trimestre, estamos na penúltima lição, que está sendo bem pesado agora no final, quanto ao comportamento das igrejas. Teve uma série de conselhos e agora nas últimas lições, últimas semanas, estamos pegando mais pesado. Bem, o ano bíblico de hoje já é Daniel, certo? Então, Daniel, capítulos 1 a 3. Então, terminamos ali a nossa parte do livro e começamos um livro novo, Daniel. Capítulos 1 a 3. Uma boa leitura, um bom tempo para você, para a leitura. Espero que você realmente
guarde tempo para isso, para gastá-lo lendo a Bíblia, que eu sempre falo que é muito interessante, é muito bom fazer isso pelo menos algumas vezes na vida, sabe? Porque tem gente que nunca fez essa tentativa de ler realmente a Bíblia como um todo, mas é muito interessante. Eu fiz algumas vezes e acho nota 10, certo? Exige esforço. E assim como exige esforço, eu te agradeço muito por me aguentar e pela sua audiência, por estar aqui ouvindo e acompanhando os estudos. Deixa seu joinha aí no vídeo, por favor, eu agradeço demais. E se inscreve no canal se não tiver inscrito. Se tiver inscrito, por favor, dá uma compartilhada aí no Facebook, seja onde for que você puder compartilhar, seja até no WhatsApp. Tá bom? Um grande abraço, brigadão por tudo e até amanhã. Afinal de contas, hoje foi só segunda-feira. Vamos até sexta. Tchau, tchau, até lá.